Gente, está começando mais um programa na nuvem e hoje nós vamos falar do quê, Giba? A gente vai falar um pouquinho de namoro. E não é só namoro à distância, não é só namoro e distância, é namoro à distância, entendeu? Será que funciona? Eita! Roda a vinheta. Na Nuvem está no ar e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre namoro à distância. Gente, ainda mais eu e a Adri, vocês não estão achando que a gente está combinando? Para tudo, não é uniforme do programa na nuvem. Embora a gente está combinando com a paleta de cores. A gente está combinando, Giba. E a gente não combinou entre nós de usar a mesma tonalidade, né? Mas a gente tá bonitinho. A gente tá bonito. Ainda mais pra falar de relacionamento, né, Giba? Isso é o que dá a Intimidade. gente... Ou a falta de roupa, um dos dois. Gente, hoje a gente tem uma convidada super especial, que a gente quer conversar um pouquinho. Ela que tá exatamente nessa fase. Ela não tá só namorando, ela já tá noiva. Ela tá... Sabe o nível de namoro? Tá um nível a mais. Sobe um pouquinho. A gente vai conversar com a Lu Alone. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada, gente. Lu, hoje eu tenho muitas perguntas. Meu Senhor do céu. Tema polêmico. Por que não me chama pra falar de ministério? Ministério, né, Lu? Logo de namoro e Adoração, pregação. Vamos falar de alguma outra coisa. Isso aí faz parte já do teu dia a dia. É verdade, é verdade. Ó, Lu, vamos começar lá no princípio. Eu já gosto, a gente sempre dá uma pauta pra galera, mas eu sou o do contra. Então, assim... Tipo, eu gosto de fazer umas perguntas, eu já faço umas assim. perguntas aleatórias, eu já Bora. saio bem, assim. Mas vamos começar a entender um pouquinho mais do assunto. Primeiro, a gente recém estava conversando sobre namoro à distância, tudo, e tu já tá noiva. Isso. O noivado também foi à distância ou não? Como é que foi? Não, o noivado foi muito presencial, graças a Deus. Vieram meus sogros, então foi super especial, né? Lógico que o noivo veio, né? Foi na minha casa, com os meus pais, ambas as famílias, e não foi distância, foi Quanto presencial. tempo vocês estão juntos? A gente vai fazer 2 anos exato no dia do casamento. Então, tem um tempinho. A gente já tá... Faltam 4 meses pro meu casamento. Então, já tem bastante tempo. Porque às vezes a galera fica noivo e não tem nem data marcada. Eu digo, mas como é que ficou noivo se não tem data marcada? No Eu caso, não você já entendo tem essa data concepção. marcada, já tem... Não, pra mim, tipo, ficar noivo é marcar data. É pra casar. Então, vamos fazer uma retrospectiva. Como é que o Júlio, né? Tu e o Júlio se conheceram. Se conheceram online, se conheceram presencial? Conta um pouquinho para nós, para a gente tentar entender. Gente, a gente se conheceu à distância. Então, tipo assim, foi uma coisa muito louca para mim, porque era pandemia. E foi o tipo de coisa que eu nunca imaginei acontecer, né? O normal é você encontrar com alguém em algum lugar, na igreja, né? E aí você vê que dá certo, mas no nosso caso não foi assim. Eu falo que a Estela foi o nosso cupido sem nem saber. Tinha acontecido um desastre em Belo Horizonte, uma chuva tinha caído, tinha destruído a cidade. E eu resolvi fazer uma ação social para a Lagoinha. Eu fui no pastor Márcio e eu falei, pastor, a gente precisa fazer algo, precisa se mobilizar. E aí o nosso pastor, ele é sempre muito proativo e ele falou assim, então faça. É mais ou menos isso. Ideia, filha. Faça, pode fazer. E a gente começou a arrecadar várias coisas e eu comecei a gravar alguns vídeos para a igreja. Até fiz uma live com ele, pedindo para as pessoas doarem as coisas. E liguei para vários ministros, a Ana Valadão, Nívia, Helena e a Estela, e pedi para que eles divulgassem falando dessa ação. E a Estela, em vez dela gravar um vídeo, ela pegou um vídeo meu falando da ação e postou. E o Júlio seguia ela. Aí o Júlio viu, olhou e falou assim, que menina interessante. Só que ao contrário, Vou me envolver com essa ação aí. Né? Mas eu acho que ao contrário da maioria, assim, dos homens que já iriam ali mandar uma mensagem e tal, e que seria algo que eu com certeza ia estranhar, que eu ia, tipo, eu acho que eu não ia nem responder se ele tivesse feito isso. Então ele ficou 3 meses me seguindo na calada, porque ele queria saber se eu era de verdade uma mulher de Deus. Uau. Porque ele estava procurando uma mulher de Deus para ser esposa dele.
Então ele falou, ó, gostei, parece que é de Deus, né? A Isla postou, mas não sei se é de Deus. Então ele ficou 3 meses me seguindo e assim, ele não foi lá e curtiu 20 fotos, ele não fez nada desse Paranauê. Ele literalmente seguiu e observou, só. Ao contrário do que a galera às vezes faz. A galera segue, manda curte mensagem. 50. espera, Tipo, tchau, oi, eu tô aqui, né? Foi, e o nosso caso não, assim, ele ficou em oração. Ele orava e eu tinha tido um outro relacionamento antes, que já tinha terminado há bastante tempo, só que eu tava bem decepcionada e eu não queria nada com um relacionamento. Então eu não queria nada e eu tinha feito uma oração para Deus, bem secreta. Gente, eu nunca contei isso em programa nenhum. Olha aí. Privilegiados. Privilegiados. Conte mais. Foi, eu tava muito assim, muito decepcionada. Eu tinha ficado doente, eu até contei em outro programa aqui da Rede Super, eu tinha ficado doente. Testemunho lindo. Então assim, a última coisa que tava passando na minha cabeça era me envolver num relacionamento. E aí eu fiz uma oração e falei assim, Deus, se o Senhor ainda tiver isso pra mim, eu quero que o Senhor me dê um sinal. E o sinal que eu quero é que quando a pessoa aparecer, eu falei assim, Deus, eu não sei escolher, então escolhe pra mim. Eu falei assim, Deus, eu sei que o Senhor nos dá o livre-arbítrio, mas escolhe pra mim. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então eu vou me agradar, Senhor. Exatamente. E eu orei, eu falei assim, Deus, quando chegar a pessoa certa, eu quero uma confirmação do Senhor. E eu quero que a minha mãe, porque a minha mãe era sempre assim, não é esse, né? Não sinto que é de Deus. Ela era sempre assim. E mãe tem um faro incrível. Incrível. É um negócio doido. Mãe assim. é mãe, né? Exatamente. Eu orei, eu falei assim, Deus, eu quero que quando chegar, a minha mãe olhe e ela fale, seu marido chegou. Tipo assim, bem aleatório, né? Passaram-se os 3 meses que o Júlio me seguia na rede social e uma feminista tentou me cancelar. Ela me mandou, ela viu um post meu falando, né, que eu acredito na família, que eu acredito no casamento e tal. E ela chamou, eu tenho 150, agora mais, mas na época 150 mil seguidores e ela tinha 1,5 milhão. E aí ela foi, chamou todos os seguidores dela e ela falou que eu era a favor, que ela leu o post onde eu falei que eu era a favor de meninas se casarem. Isso. E ela disse que quem se casa é abusada. Então que eu era a favor do abuso. Não tinha nada a ver, gente, eu não sou, pelo amor de Deus. E aí ela chamou os 1,5 milhão de seguidores dela pra virem me cancelar. E nisso foi uma confusão, meus seguidores começaram a brigar com dela e, gente, virou uma confusão. Eu entrei no story e falei, gente, não precisa brigar, eu não falei o que ela disse. E o pessoal brigando comigo. Aí, do nada, veio assim, um post, sabe, verificado? Tipo, um verificado assim, fulano de tal, tipo, né, repostou você. E aí veio assim, é isso aí, Lu, acredito na família. Aí outro verificado, aí outro verificado. Quando eu abria, jogador de futebol. O que tá acontecendo? E aí a última mensagem era do Júlio. E aí ele falou assim, oi, Lu, tudo bem? Você não me conhece, mas eu vi o que aconteceu e eu chamei o time para te apoiar. Uau. E você falou a verdade bíblica, você realmente acredita na família. E aí eu pedi os meninos para te ajudarem. E essa atitude dele parou tudo que tinha acontecido. Então, foi essa atitude que fez com que a feminista voltasse atrás, apagasse o post dela e tal. E aí eu fui agradecer ele, falei, interessante. Mas pra mim não tinha nada a ver, porque eu não queria namorar, eu tava com todas, né, as situações e eu queria muito que Deus ia me dar o sinal. Então a gente conversou, eu agradeci ele, eu falei, muito obrigada, vou te seguir de volta e tal. E aí no dia seguinte, a minha mãe falou, meu Deus, o que aconteceu ontem? Eu falei, não, mãe, então, uma pessoa, né, chamada Júlio César, pediu a galera pra vir, ele me defendeu e ela falou assim, ai, deixa eu ver quem é. E quando ela abriu, ela fez assim, filha, seu marido chegou. Oh, meu Deus. Foi. E aí teve todo o processo, até a gente se conhecer pessoalmente, porque era pandemia. Então, realmente, a gente primeiro se tornou amigo à distância, para depois se conhecer pessoalmente e começar um namoro à distância. Hoje tu tá aqui em Belo Horizonte, ele tá onde? Ele tá em Balneário Camboriú. Olha só. E aí vocês conseguem se ver periodicamente? Tem Sim. os dias combinados? Como é que funciona o relacionamento? Esse relacionamento à distância, se Então, vai e vem? Os maiores desafios e dificuldades, né?
Gente, eu acho que assim, é muito fácil alguém que vive algo bom, né? Eu chegar aqui e falar, não, relacionamento à distância é bom, pode entrar, dá certo. É isso mesmo, vai, quebra a cara. E eu não gosto de ser assim, né? Eu gosto de ser verdadeira no programa. Relacionamento à distância é muito complicado. Não é pra qualquer um. Nem todo mundo tem maturidade de entrar em um, nem todo mundo tem condição de entrar em um. Igual vocês falaram, onde que você mora? Eu moro em Belo Horizonte, ele mora em Balneário Camboriú. É um lugar que é longe, não dá pra você ir de ônibus, não dá. Você tem que ir de avião, e é caro, e hoje em dia tá caro. Então, entrar num relacionamento à distância é analisar tudo isso, porque não adianta você entrar num relacionamento onde as duas pessoas não se conhecem e vão se casar sem se conhecerem. Então, assim, realmente a gente se vê muito. Ele vem, eu vou, quando eu vou, eu tô com a família dele. Então, assim, aquele negócio de ter essa proteção, de saber assim, querida, você tem que viver em santidade, você tem que fazer as coisas certas, você tem que viver corretamente. Então, assim, é tudo muito... Você tem que ter muito essa maturidade, entendeu? Porque perto já é fácil você pisar na bola. Longe é mais fácil ainda. Sim. Então, você tem que ter esse compromisso com Deus. Você tem que saber, você aguenta um relacionamento à distância? Você aguenta não ter o privilégio de sair com a pessoa todo final de semana? Porque tem dia que isso dói. Tem dia que você quer simplesmente sair para tomar um sorvete e desabafar. Entendeu? Você queria ligar e falar assim... Amor, me busca aqui em casa que eu tô estressada e eu quero ir na sorveteria com você. E não tem isso. Então... Vai fazer um churrasco pra nós agora. Decidiu agora, vem aqui. Vem aqui. Tipo, minha mãe fez um lanche, vem lanchar aqui em casa. Né? Tipo, vamos no cinema? Não tem isso. Então, é um sacrifício que você tem que saber, você está disposto. Essa pessoa realmente significa tanto para você que você está disposto a enfrentar isso? Isso foi algo que... eu pensei muito, entendeu? Assim, até que desse certo. Porque às vezes eu falava assim, poxa, eu tô abrindo mão de viver momentos únicos que são pra agora, sabe? E que eu acho legal as pessoas que estão em casa refletirem isso, sabe? Relacionamento à distância é um relacionamento difícil, é um relacionamento mais complicado, é um relacionamento que você sabe que você tá abrindo mão de um monte de coisas. Mas, ao mesmo tempo, tem o lado bom. Que quando a gente se vê, a gente tá morto de saudade, né? A gente tá morto de saudade, a gente quer conviver, a gente quer estar junto, a gente aproveita para fazer tudo aquilo que a gente quer junto, né? Então, assim, se ele tá uma semana aqui, a gente quer sair, a gente quer comer, a gente quer ir no restaurante, a gente quer fazer tudo junto. Mas tem aquelas coisas difíceis também, que é isso, assim, você parar para pensar, você tem condição, e condição não é só sentimental, mental e espiritual. É condição financeira, entendeu? Assim, porque os dois vão ter que viajar e isso tem um custo. E o Júlio, ele é muito respeitoso com a minha família, muito, muito, muito mesmo. Então, assim, a gente sempre também tem eu sei a posição que eu tenho espiritualmente, mas também de relevância na igreja. Então, ele não fica na minha casa e dorme na minha casa, não. Ele fica no hotel. Eu nunca subo no hotel, sempre deixo ele na porta e aí ele sobe pra lá. Então, assim, a gente se preocupa, porque a nossa imagem também é relevante, né? Eu sou pastora de adolescentes, eu não posso chegar pra uma adolescente e falar, mas eu vi você subindo no hotel com o seu namorado, com o seu noivo. Não, então a gente tem, assim, várias restrições que a gente segue, porque a gente crê que é o que Deus tem pra gente e que pra gente vale a pena, sabe? Então a gente vive no mundo online todos os dias eu converso com ele de manhã, de tarde, de noite. A gente tem o nosso tempo todas as noites, então a gente bate papo pelo telefone mesmo, né? A gente conversa, faz FaceTime, graças a Deus hoje tem FaceTime, né? Eu ouço histórias de casais que tinham carta. Outras que depois tinham telefone. Eu e a Ara, a gente usava o MSN. Nossa, agora meu celular. E eu não tinha celular com internet, né? Então era, acho que no intervalo do trabalho, que a gente usava o computador do intervalo, eu usava. Que eu não tinha computador em casa, eu já tinha, daí não me lembro. Tu já tinha. Daí não tinha WhatsApp. Então era MSN. Não tinha chamada de vídeo. Não tinha chamada de vídeo. Meu Deus, vocês se viam quantas vezes? Uma vez na semana. Uma vez na semana. Tá vendo? Eu falo mais com o Júlio do que vocês. Uma vez na semana a gente se vê. E era aquela coisa assim, né? Queria que chegasse logo pra gente se ver, né? E teu pai uma vez brigou contigo por causa da conta do telefone, não brigou? Foi, óbvio, né, gente? Aí depois descobriu o plano, que daí a gente botou a mesma operadora. Aí era de graça.
Aí era de graça, né? Hoje em dia tem essa facilidade. Só que eu vejo que mesmo assim, tendo a facilidade de se ver online, conversar, mas quando está presencialmente, tu não tem a impressão de que não, a gente está se conhecendo um pouco mais intimamente, presencialmente, olhando o olho no olho, sentindo o cheiro, mão na mão. Eu tenho essa impressão que nada substitui o presencial. O online nunca vai substituir o presencial. E eu acho que isso é algo de Deus. Deus não nos criou para viver como casal separado. Então, nada substitui. Tem dias que são muito difíceis. Esses dias eu estava estressada de TPM, gente, eu liguei para ele chorando. Eu tô com saudade, eu não aguento essa distância. Porque nada substitui. Não. E eu acho que o presencial tem outra coisa, que é você conhecer também os defeitos. Isso. Não tem como esconder. Não tem como esconder. Não tem como esconder. Então, assim, é muito fácil você esconder seus defeitos. Tipo assim, você atender o telefone só quando você tá bem. Mas no presencial não é assim, né? Você atende na hora que você... Exatamente. Né? Você tem que estar lá. Tem que estar lá. Ô Lu, Yari, vamos ver uma notícia aqui pra gente acompanhar ela um pouquinho. E aí a gente discutir um pouquinho sobre... Vamos lá. Isso aqui é uma série, né, que estava saindo. Um final fatal, meu Deus. Um final fatal, falando sobre relacionamento realmente no mundo virtual. Somente. Somente, e aí gera, né, toda essa questão com morte, enfim. Só que o namoro sendo à distância, ou seja, tu não conhece com quem tu estava se relacionando. Isso é um Obviamente, perigo. aqui tá falando de um meio que não tem Jesus nessa história, né? Mas tu não acha que hoje, a Ari também, vocês não acham que hoje em dia está muito isso da galera, principalmente a galera mais nova, né? Tu já é um pouco mais maduro, o Júlio também. Isso. Que são firmados na rocha, em Jesus, mas até mesmo cristão. O pessoal está muito imaturo nessa área, porque assim, conhece alguém na internet e já dá sua vida ali, já conta todos os segredos, tudo. E às vezes até o primeiro, vamos dizer assim, fica muito online e o primeiro encontro é em qualquer lugar, sem saber quem é a pessoa, então, sem ter gente, eu fiz o dever de casa, digamos assim. Eu não acho que a gente pode conhecer uma pessoa, isso não é só online, isso é na vida. Né? E, tipo, se entregar pra pessoa, né? E não, tô dizendo assim, de se abrir, contar a sua vida, encontrar e parará, você nem sabe quem que é. A pessoa pode ser perigosa, Sim. né? E com o Júlio foi muito engraçado. Que quando a gente começou a conversar e viramos amigos, eu tinha uma única... O Júlio é jogador de futebol, eu tinha uma única amiga que era casada com jogador de futebol. Aí eu liguei pra essa amiga e, tipo, antes da gente pensar em dar certo, eu falei assim, amiga, você é ministra de louvor, eu também sou. O que é ser uma ministra de louvor casada com um jogador de futebol? Porque namoro pra mim é pra casamento, namoro pra mim é uma coisa séria. Isso. Eu não vou entrar em algo pra eu brincar com os meus sentimentos, pra eu brincar com o sentimento de outra pessoa, pra não dar em nada. Então, assim, eu teria que abrir mão do meu ministério, porque Deus me deu esse ministério, Deus me chamou pra isso. Então, se fosse assim, vou abrir mão por causa de uma pessoa sem Deus falar nada, eu não ia entrar, entendeu? Eu tava começando ainda. Então, eu liguei pra ela e falei, como é que é? Como que funciona? Tem como? E aí, essa minha amiga, ela, nossa, foi me contando, e ela é ministra maravilhosa, Camila Campos, casada com o Léo, que era zagueiro do Cruzeiro. E a gente conversou muito e tal. E aí eu perguntei pra ela, eu falei, olha, você pode me dar a referência do Júlio? Ela falou assim, peraí que eu vou fazer pesquisa. Léo! E aí os jogadores todos se conhecem. E aí ela foi pegando testemunhos de quem ele era no meio e me passando. E nisso a gente não se conhecia pessoalmente, a gente se conversava e era bem limitado, entendeu? Assim, a gente ficou conversando um tempo por mensagem, pra depois conversar por vídeo, pra depois de tempo se conhecer pessoalmente. Quando ele já tinha referência, eu descobri que tinham amigos meus que eram amigos dele e que deram boas referências e tal, mas eu tenho um caso trágico mesmo, que uma pessoa que eu conheço muito próxima passou, não deu caso fatal, mas semelhante a esse. Ela começou a conversar com uma pessoa na internet e era muito bonita a pessoa e tal, esse menino. E aí ela foi conversando, se envolvendo, eles se conectavam, parará, mas nunca nem tiveram uma conversa de vídeo. Nunca. Só conversavam. Aí beleza. Aí um dia marcaram o encontro. Aí quando marcaram o encontro,
em vez de chegar o cara do vídeo, chegou uma menina. E aí, quando essa menina chegou, ela falou assim, peraí. E aí ela foi e falou assim, não, peraí você, porque no que a gente conversava, tudo que a gente conversou era eu. E você disse que me amava. E eu não mudei. Só que a foto era de um homem. Então você é preconceituosa assim ou você realmente me amava? Caramba, olha essa notícia aqui. Muito parecido com isso que estamos falando. Atleta italiano cai em golpe e passa 15 anos achando que namorava a modelo Alessandra Ambrosio. Como é que você tá? 15 anos namorando sem conhecer, gente. Achando que estava namorando uma modelo e não era modelo. 15 anos. E deu dinheiro para a pessoa ainda. E, gente, ok que na época de internet, mas ainda tinha telefone, eu não sei, gente. Essa como é que... notícia é de 2021. 2021. Pois é. Não, aí é falta de cérebro. Para você que está me assistindo nesse momento, nós estamos no século XXI, já tem internet na sua casa. Se não tiver, já tem algum lugar aí mais perto. Então, por favor, conheça a pessoa que está do outro lado da telinha. Não te enfie numa furada não, meu irmão. E uma das coisas é exatamente isso, né, Lu? É os cuidados que deve se ter, né? Isso. Eu acho que se pode conhecer virtualmente, mas não entregue o seu coração e todas as suas expectativas, né, nessa relação sem antes tu conhecer a pessoa. E até mesmo, né, a notícia anterior, cuidado quando você for conhecer alguém pessoalmente, que você só conhece virtualmente, se você não conhece ninguém que a conhece também, não é em qualquer lugar, né, que você vai conhecer pessoalmente. E como é que a pessoa namora 15 anos sem conhecer? Eu tô com isso aqui na cabeça ainda. 15 anos sem se encontrar. Assim, não, eu tenho uma namorada. não Quantos anos vocês namoram? Há 10 anos. Ah, gente, vocês já se encontraram quantas vezes? Nenhum. Olha, eu vou contar o meu caso com o Júlio. A gente conversava, né, mensagem, e começamos a orar para ver se era isso que a gente queria. Aí, era pandemia, não tinha como a gente se encontrar. A gente só conversava, né, ficava amigos, a gente decidiu que seríamos amigos. Um dia o Júlio me ligou. Aí ele falou assim, olha, pra mim não dá mais. Não dá mais porque eu não tô aqui pra brincar. E eu quero ter um relacionamento com você. E pra eu ter um relacionamento com você, eu preciso conhecer você. Não. Então, assim, não adianta a gente, vamos começar um relacionamento, eu não te conheço pessoalmente. Então, a gente tem que se conhecer. E aí eu falei assim, tá, e como que a gente vai fazer? Ele falou, me dá o número do seu pai. Isso é homem. Ele falou, me dá o número do seu pai. E eu falei, Ele falou assim, não, eu vou ligar pro seu pai para pedir autorização para te conhecer. Muito bom. Ele ligou de vídeo pro meu pai, ele falou com o meu pai, ele falou da família dele, ele falou quem ele era. Então era uma outra situação, não era esse negócio assim, a gente vai se conhecendo aí às escondidas e a gente vai... Que muito adolescente faz isso, né? Sim. Vai conversando, aí depois sai, ele não, ele falou assim, ele é homem, né? Assim, é outra coisa. E já quis fazer as coisas às claras, abertas, com a família sabendo. Então, por isso que é um outro nível de maturidade. Isso. É um outro nível de momento de vida também. Eu não quero mais brincar. Eu sei que eu quero. Tem propósito, tem um foco, tem um objetivo, tem uma visão. Eu acho que é bem isso. Quer namorar, que nem eu e a Ari, a gente... vocês, desde o início do namoro até o casamento, vai dar 2 anos. E é um tempo maravilhoso. Meu e da Ari também foi 2 anos. A gente namorou 1 ano e tá noivando 1 ano. Literalmente a mesma data. Isso é maravilhoso fazer isso. Esse momento de oração também antes, né? Que o pessoal acha que não tem nada a ver isso. Não, orem juntos. Não é namoro, é oração. Buscar direção. Precisa sair aos 4 E não é pra você sair ficando com todo mundo, não, tá? Exatamente. Lu, tu teria alguma dica para dar para alguém que quer começar um namoro à distância, dizendo, olha, vai para esse lado ou não vai para esse lado? Tá, tenho. Não conheça só essa pessoa à distância, mas procure criar tempo com a família, porque você tem pouco tempo com essa pessoa. E é a convivência com a família que vai te mostrar quem essa pessoa realmente é. A forma que um cara trata a mãe dele é a forma que ele vai te tratar. A forma que uma mulher ela trata
talvez o pai dela, é a forma que ela vai tratar o marido. Então, assim, veja como essa família também te recebe, porque é a forma que ele fala de você dentro de casa. Isso aí. Então, eu acho, crie essa convivência do lar, porque você já não tem muita convivência para conhecer. E procure pessoas que conhecem essa pessoa, que dê conselhos. Mas, assim, primeira coisa, que seja cristão de verdade, que você tenha referências e que você observe as atitudes dessa pessoa com a família dela. Eu acho que essas são as coisas principais. O Júlio, a forma que ele trata o pai, que ele trata a mãe, que ele trata a família, me mostra muito de quem ele é. E até a forma que ele me trata. Então, assim, o cuidado, o carinho. E vai devagar, não se joga de uma vez, não. Vai devagar. E que Jesus possa ser o centro. Sempre, esse é o principal. O pastor Márcio, ele fala uma coisa, vou até olhar para a câmera para falar. Ele fala assim: olha, se você for ter um relacionamento, tem um relacionamento que é um triângulo. Que? Isso mesmo. Você aqui, a pessoa aqui e Jesus aqui. Porque quanto mais perto vocês estiverem um do outro, mais perto vocês vão estar de Jesus. Então, quanto mais perto você se aproximar de Jesus, mais perto você vai estar dessa pessoa. Então, Jesus é sempre o centro, ele é sempre o cabeça. E que vocês, como casal, para estarem juntinhos, estejam juntos nele. Amém. Oh, muito bom, sempre. Gente, o Na Nuvem está chegando no fim. Lu, a gente quer te agradecer por ter dedicado esse tempo, estar junto conosco aqui na Nuvem, trazendo teu testemunho que é tão lindo e dando nessas dicas de quem quer namorar à distância ou está namorando à distância. Muito, muito obrigada. Nada, um prazer estar com vocês. E se você é adolescente, não entra nesse relacionamento, não. Se você é adolescente, não entra em nenhum relacionamento ainda. Vai estudar. Amadurece um pouco. Né? Muito bom. É isso aí, obrigada, gente. Nós que agradecemos. Gente, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Na Nuvem, fica aqui.